Olá, bem-vindos e bem-vindas ao grupo de estudo da Emergência das Sociedades de Comuns. Estamos na página 121 e hoje com o Gabriel, estamos aqui em conjunto. Portanto, nós vimos na última sessão, Gabriel, o 2.1, a relação com o pensamento em responsabilidade. E eu quero trazer para aqui antes de começarmos a leitura, quero trazer para aqui algumas reflexões. Para mim, este mapa, esta parte do 2.1 vem do Possibility Management, e quando para mim cheguei a esta distinção, e chegou-me esta distinção a mim, foi uma pequena revolução, porque a organização em níveis de pensamento em responsabilidade, portanto, ou seja, esta relação com a ação, com o agir, e em particular ter a ideia de que o agir inclui o pensar, o sentir, o intencionar e o dar propósito às coisas, foi o dizer, uau, espera, isto está aqui qualquer coisa muito importante. E começou a fazer sentido por eu olhar para o mundo e com aquela distinção realmente conseguir distinguir como é que as pessoas, como é que eu estava a agir, por um lado, comigo próprio, com os outros, e como é que as pessoas e os mundos de jogos estavam a agir. E foi assim uma grande descoberta. E é, de facto, um dos marcadores-chave nesta transição cultural, porque há um jogo escondido no contexto da sociedade, um jogo sombra, que é a ideia que a responsabilidade está no coletivo, está em nós, ela está nas câmaras, está no governo central, está assim uma coisa vaga, que é a responsabilidade está escondida, está no nós. E vem muita clareza com esta distinção, dizer, não, a responsabilidade está em mim, está sempre em mim. Sim, pode haver uma entidade que tem uma determinada função, mas em última parte, cabe-me a mim chamar a atenção daquela entidade se ela está ou não a cumprir o papel para o qual a malta atribui a capacidade. Portanto, a responsabilidade é sempre individual e não há coletiva. Isto é uma transformação de paradigma incrível, é um mapa de pensamento muito diferente daquilo que nós estamos habituados. De facto, os mundos de jogos de natureza regenerativos estão assentes neste novo mapa, que a responsabilidade é individual e o agenciamento é coletivo. Isto muda a perspectiva completa. Em vez de se pôr a ideia que a responsabilidade é coletiva e o agenciamento é coletivo, não. A responsabilidade é individual, o agenciamento é que é coletivo. Mas o indivíduo é que tem a responsabilidade de chamar a atenção, dizer o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que está a ver, trazer para cima da mesa. Não vais de conta e passar, ver a garrafa de plástico no chão e passar e fazer de conta que não vi. Não, ou está lá e eu tenho que agir perante aquilo. Eu durante muito tempo, passava perante um sem-abrigo, por uma pessoa em condição de sem-abrigo, e fazia de conta que não via. Portanto, a vergonha, o medo eram tantos, não é? que eu preferia, para não lidar com a pessoa, fazia de conta que não via. E até ter tomado consciência disso e ter dito, não, esta pessoa está aqui, eu passo pelas outras, digo bom dia, boa tarde, e falo com as outras, mas porquê é que esta não é de falar? E porquê é que eu hei de evitar a pessoa só porque eu não sei lidar com a condição em que ela está? Eu não sei o que é de fazer, tenho uma sensação de estar sem soluções, não é? É maior do que eu, quer dizer, vou levar a pessoa para a minha casa, vou arranjar uma casa para ela, não sei como resolver. Então este sentido de impotência fazia com que eu quisesse pôr a coisa, mas isto é responsabilidade da minha, então hoje passo e ou cumprimento a pessoa, às vezes até falo, e já conheci várias pessoas em situação com histórias incríveis, já estive envolvido até em projetos para encontrar soluções e alternativas a partir da Fundação, nesse contexto, da Fundação Terra Agora, e hoje passo e penso, dou atenção a mim próprio, como é que eu vou lidar com este fenómeno hoje? Como é que eu vou lidar com esta pessoa? O que é que eu vou... Portanto, são vários planos, porque há a pessoa em primeiro lugar, depois há a condição de sem-abrigo, que não é só daquela pessoa, é de uma quantidade de outros. Portanto, há ali uma quantidade de questões e eu ponho-me essa questão. Como é que eu me sinto hoje? A minha raiva é suficiente para eu agir aqui? Não, ok, então como é que é? A minha tristeza, ok, então vou usar a minha tristeza para falar com a pessoa e cumprimentá-la e saber o que é que está a passar, ou saber se posso ajudar em alguma coisa circunstancial ali, de alimentos ou de outra coisa qualquer. Então mudou completamente a minha maneira de pensar e dizer, não, isto não é um problema do outro, isto é meu, isto é o meu problema. E tem a ver com a minha condição de estar aqui. Então,
trazer isto para cima da mesa foi que esta distinção foi para mim revolucionária. Quando ela entrou e quando eu comecei a fazer sentido dela. Gabriel, tu queres falar um bocadinho dela, porque ainda te deve estar fresco, porque tu fizeste a introdução às sociedades regenerativas há poucas semanas, e a gente passa algum tempo a conversar sobre este ponto. Queres falar um bocadinho como é que foi para ti esta distinção, como é que ela aterrou, o que é que ela faz, o que é que ela ainda faz em ti? Portanto, se queres falar um bocadinho da tua experiência sobre isso. Estamos a falar dos 7 níveis de pensamento em sustentabilidade, não é? Neste caso é responsabilidade. A gente ainda não começou da sustentabilidade. O outro é responsabilidade. Para mim, acho extremamente desafiante, como tu dizes e bem, não é? No dia a dia, nós temos esta consciência presente, não é? Porque muitas vezes é muito mais fácil evitar. Para mim, o mundo degenerativo é o mundo mais fácil de estar, embora aparentemente nós devêssemos sentir-nos bastante dilacerados quando não fazemos coisas que devíamos fazer e que estamos a prejudicar o mundo. O mundo este e o mundo outro, não é? Que virá. E, portanto, neste sentido, o mundo degenerativo, o mundo de jogos degenerativo, o zero ou o irresponsável, a criança e o adolescente, são, na verdade, os mais fáceis, porque é o que está a virar os olhos. Relativamente aos outros, ao adulto maduro, alto e radical, que está dentro do mundo regenerativo, estes são bem mais complexos de ter, sobretudo estas distinções entre adulto maduro, alto e radical, são distinções que, nos casos, se calhar, nós podemos usar de uma forma mais ativa, porque nos sentimos bem e, portanto, se calhar acolhemos as pessoas dos sem-abrigo e outras que têm dificuldades, respeitando as pessoas, mas, sobretudo, ter em conta que existe um outro para além de nós. Eu gostei dessa tua expressão da agência que está fora de nós e o outro mundo em que nós temos de ser nós a cuidar dele. Na verdade, se cada um de nós for cuidar desse mundo, for cuidando desse seu mundo, também consegue, se calhar, ultrapassar e tornar-nos mais próximos do adolescente adulto, não é? Ou seja, toda a sociedade torna-se mais humanizada. E hoje em dia passa-se muito a desumanização e a materialização, ou a digitalização, ou, se quisermos, a desmaterialização. Por outro lado, por exemplo, estou a pensar na moeda, em que tudo tende para um nada, não é? Para uma coisa muito plana. E nós precisamos convocar a nossa energia para nos encontrarmos com o outro e em relação com o outro. E, portanto, para mim, quando eu digo o outro, estou a pensar em tudo, não é? Não estou a pensar no outro pessoa, no outro animal ou outra coisa, não é? Para mim são vários outros. E, portanto, nós temos que ter uma relação constante, não é? E, portanto, o mundo regenerativo, do meu ponto de vista, é holístico e, portanto, sendo holístico, cabe tudo. Tudo faz parte, não é? Inclusive os rios, não é? Portanto, se nós acharmos que um rio ou um terreno podem ser, vou usar uma expressão violenta, dilacerados ou violentados, porque nós achamos que o curso do rio deve ir para a direita ou para a esquerda, se calhar nós temos que fazer um pouco a reflexão se aquilo que nós vamos fazer faz sentido naquele mundo, ou naquele momento, e se realmente é importante nós agirmos dessa maneira. Se é importante plantarmos árvores, e quais árvores é que nós devemos plantar num determinado terreno. E, portanto, há muitas interrogações. Portanto, este é um mundo de interrogações. Portanto, o que tu trazes é um mundo de interrogações e de perplexidades. E de ética. Porque, na verdade, sem ética, respeitando o outro, seja ele qual for, animal, humano ou não, nós precisamos convocar a nossa presença continuamente. Acho esse exemplo do sem-abrigo um bom exemplo, embora depois, enfim, agora depois teríamos outras conversas acerca do sem-abrigo, porque alguns escolhem essa vida, outros não, pronto, e depois há muita complexidade nisso, portanto não é um tema fácil. Pronto. Eu, por exemplo, cumprimento regularmente tanto os empregados nos restaurantes onde vou ou também nos supermercados, em cumprimento das pessoas que estão na caixa, e fico
agradavelmente surpreendido quando as pessoas, e faço mais perguntas, e o que é que está a fazer, e porque é que está aqui, enfim, o que é que estuda, e portanto gosto de fazer perguntas e as pessoas de repente parece que nascem para a vida, e portanto aquela fácias mais ou menos inerte passa para uma fácias comunicativa, em que de repente se percebe que há uma luz ali e há um outro ser humano que interage comigo. E, portanto, para mim, tem a ver com este nível também de responsabilidade na relação com o outro. Uhum. Grato, Gabriel. De facto, é bonita a forma como tu trazes, como tu puseste a coisa, porque é de facto nos mundos de jogos regenerativos que emerge aqui uma quantidade de conceitos e de estruturas e de distinções que estão a marcar o nosso um quadro de inovação, da inovação social transformativa, não é? Por exemplo, esta distinção dos criativos culturais, um excelente livro e uma excelente distinção, foi talvez a primeira vez que alguém fez uma síntese deste universo de pessoas que estão a tomar níveis de responsabilidade alto radical, o adulto maduro, alto e radical. Na altura, há cerca de 20 anos atrás, eles estimavam que seriam 50 milhões de pessoas as que no mundo estavam a fazer. Eu diria que a gente terá multiplicado por 10 nestes últimos 20 anos, portanto andaremos perto do meio bilhão de pessoas, dos 500 milhões de pessoas, por aí, dentro destes criativos culturais. A Ashoka, que é a maior associação de empreendedores sociais do mundo, chama isto os changemakers, entre os agentes de transformação, numa tradução mais livre. De facto, aqui o universo, por exemplo, em Portugal, do IES, portanto, da Escola de Empreendedorismo Social ou do universo inerente à cultura de impacto e à sociedade de impacto em Portugal, chama-se muito inovação social, os inovadores sociais e os empreendedores sociais, portanto há muito esta linguagem coapa, portanto é este conjunto de pessoas que realmente está a tomar um nível de responsabilidade mais alta e que por fazer isso está a mudar a cultura. E algo interessante também sobre este conjunto de pessoas é que é muito silencioso, por isso muita gente usa a designação da revolução silenciosa e da metáfora do micélio, porque acontece por baixo da terra, quase que não se vê, mas pá, que são meio bilhão de pessoas que podem estar envolvidas já nesta transformação no mundo inteiro. Portanto, não é assim uma coisa só menos ou insignificante, não é? Então é muito interessante, grato por isso, Gabriel, eu também permite abrir este leque com esta ponte, porque há muita ideia de que nós somos poucos, e somos, porque devemos ser todos, mas meio bilhão já não é assim tão pouco. Meio bilhão já faz com que a gente seja... A nossa comunidade é muito maior do que cada um de nós individualmente pensa. E isto é um dos truques usados para minimizar os impactos desta inovação e desta transformação cultural. É isolar-nos, é manter-nos isolados, não é? E há várias estratégias para fazer isso. A do dinheiro é uma delas, a forma como se desenha, por exemplo, os fundos públicos e para nutrir os diferentes ecossistemas é uma delas, porque não se põe dinheiro nas periferias, as periferias ficam asfixiadas e não conseguem inovar, não é? Então, esse é um exemplo de como se consegue minar a coisa. Mas, não sei, aqui a mensagem importante a dizer, de facto, nós somos mais do que parecemos neste nível de pensamento em responsabilidade acima do adulto. Eu acho que a partir do momento em que nós trazemos perguntas para cima da mesa, ainda que não nos consigamos ver nestes níveis de responsabilidade, e eu sou, se calhar, numas coisas sou criança, noutras sou adulto, noutras sou adolescente, noutras sou... Pronto, e portanto, eu não sei, em determinadas ocasiões eu sou várias coisas, não é? Agora, o que é importante é, para mim, o que eu sinto é que trazer perguntas, não é? Ou seja, eu questionar-me sobre a minha conduta já é uma coisa fantástica. Tomar consciência da minha conduta, eu acho que já é um passo gigante, independentemente depois da catalogação ou do lugar onde eu estou. Pronto. E depois, claro, depois de procurar no lugar, perceber, ok, mas eu aqui se calhar devia ter tido esta conduta em lugar daquela e tal. Pronto. E acho que isso é bastante importante. Partilho contigo, Gabriel, partilho contigo. Então vamos entrar na sustentabilidade. Aqui a sustentabilidade está vista como uma relação com a natureza. Portanto, e nós vamos ver várias maneiras de pensar em sustentabilidade, ou seja, de pensar da relação com a natureza.
Portanto, é a relação com o pensamento em sustentabilidade. Sustentabilidade é hoje uma palavra muito usada. Quer dizer muitas coisas e acaba por não dizer nada. Nas empresas usa o termo para, sobretudo, referir-se à sustentabilidade financeira. E o vulgo usa como sinónimo de sustentável, quando se refere ao meio ambiente, numa lógica de dou o mesmo que tiro. Ou compenso, como é moda agora dizer. Um pouco por todo o lado surgem departamentos, equipas de sustentabilidade, estratégias de sustentabilidade e atingir o net zero, ou seja, o sustentável, em 2050. Durante algum tempo falou-se de conservação, proteção e resiliência. Agora fala-se de regeneração e restauro. O que querem dizer estas palavras todas e o que tem a ver com sustentabilidade? Bill Reed, um dos fundadores do Resilience Institute, introduziu os 7 níveis de pensamento em sustentabilidade. Ou seja, na perspectiva do Bill, pensar em sustentabilidade contempla distinguir pelo menos 7 níveis de pensamento. E eu vou pôr aqui, vou projetar para a gente ver a imagem, porque eu penso que ela ajuda. É uma imagem muito semelhante à que nós tínhamos nos níveis de pensamento em responsabilidade. Eu penso que ela já está aí no ecrã, Gabriel, não está? Está a chegar, já chegou. Sim, prontos. Mapa dos 7 níveis de pensamento em sustentabilidade, e ele volta a ter as nossas bolinhas, as nossas... Andei aqui um bocadinho mais. Onde é que eu fui? Epá, isto foi... Dei um salto grande. 120. Lá ver se eu agora consigo mudar aqui um salto grande, sair fora do ponto onde está. Portanto, este mapa é igual ao outro, só que tem os níveis de pensamento em sustentabilidade e, portanto, tem as duas bolas, o mundo degenerativo e o mundo regenerativo. E tem 3 níveis no degenerativo, 3 níveis no regenerativo e o intermédio, como tínhamos no nível de pensamento em sustentabilidade, em responsabilidade. Gabriel, podes verificar se já está a aparecer aí o novo? Não estás a partilhar. Agora que sim. Parece que vais a partilhar. Espera aí. Ok. Sim, já está. Ok. Então temos aqui os primeiros 3, 0 ou ilegal, uma maneira de dizer o convencional, que é o primeiro dos legal, e o verde, muito hoje usa-se muito o termo em inglês, o greenwashing, portanto serão os 3 primeiros, depois há aqui o sustentável, ou tal net zero, e depois temos os 3 acima, que dão mundos regenerativos, o restauro, o reconciliador e o regenerativo. Ok, vou parar agora e vou ver ler aqui o que cada um... Portanto, chamei a isto o mapa dos 7 níveis de pensamento da sustentabilidade a partir do desenvolvimento regenerativo, em particular do trabalho do Bill Reed. O primeiro nível de pensamento em sustentabilidade é o degenerativo, tipicamente ilegal e que destrói os ecossistemas, como as descargas ilegais de poluentes, materiais perigosos ou radioativos em cursos de águas, oceanos, lixeiras ou terrenos abandonados como minas. O segundo nível de pensamento em sustentabilidade é o convencional. Cumpro a lei e os regulamentos. Faço porque sou obrigado. Se não, sou preso ou pago multas. Se o que eu faço tem consequências, outros vão limpar, tipicamente as próximas gerações. Eu produzo plástico e faço conforme a lei. Eu produzo energia nuclear e faço conforme a lei. Eu produzo alimentos com pesticidas e faço conforme a lei. O problema é que o plástico, resíduos nucleares ou a degradação dos solos criam, alguém vai cuidar mais à frente, e não sou eu, que é o caso das ilhas de plástico no Oceano Pacífico ou os resíduos nucleares no fundo dos oceanos ocelados em antigas minas. Portanto, todos estes fenómenos estão cá, foram criados por alguém, não são esses alguém que tiveram as consequências, não são esses alguém, as pessoas que usaram a energia, por exemplo, das centrais, ou que usaram os plásticos que estão a pagar, são outros. Tipicamente o sul global, que nem teve responsabilidade, muitas vezes nem teve responsabilidade naquilo que criou, mas está a levar com as consequências. Daí um dos tópicos muito fortes hoje em cima da mesa é a chamada justiça climática. Não é? Portanto,
uns contribuem para gerar as alterações climáticas, os outros não, mas os que não contribuem são muitas vezes aqueles que estão a levar com os efeitos delas. Uhum. O nível de pensamento em sustentabilidade seguinte, o terceiro, é o verde, e traduz-se em melhorias incrementais de processo ou produto. Podemos ver isso nas marcas que usam 99% de produtos naturais, ou 90%, ou mudaram a embalagem de plástico para papel, ou substituíram um elemento químico por um natural, ou diminuíram a quantidade de sal, açúcar, entre outros. Portanto, isto são melhorias incrementais. De facto, a gente não saltou para ser um mundo de jogo regenerativo, ainda continuamos como degenerativo, mas estamos a introduzir melhorias. Por exemplo, hoje vemos muito a introdução nas embalagens de plástico que é retirado dos oceanos, e é importante, é importante estarmos nesse contexto, mas são melhorias. Eu não mudei o meu produto, eu simplesmente mudei a fonte de onde está a vir a origem do plástico. Pois. Não, pois. E aqui é interessante ver porque a marca que está a usar plástico na sua embalagem e usar a fonte dos oceanos como plástico, essa marca está em green, está em verde, não é? Mas o mundo jogo que está a tirar plástico dos oceanos e a reciclá-lo para dar para as outras marcas, esse está em alto, porque ele está a resolver um problema que não foi ele que criou. Então, os dois estão aqui a coexistirem, não é? Nós vivemos neste tempo de coexistências, onde as coisas estão aqui todas presentes. O que é que se convive em ti, Gabriel? É tão vasto que, em primeiro lugar, as questões relacionadas com a questão com o uso, não é? Até que ponto é que, de facto, nós precisamos de usar aquilo que usamos e, sobretudo, conviver com uma coisa que nós não tínhamos há 40 ou 50 anos. Não é? Portanto, eu sou do tempo em que não tinha plástico, ou prático não tinha plástico, não havia quase plástico, ou pelo menos não havia o plástico na abundância que há hoje. Portanto, a minha interrogação é, ok, sim, é muito mais leve, e, portanto, um vidro é muito mais pesado, e, portanto, é melhor eu ter uma garrafa de plástico do que de vidro. A questão é que as consequências são enormes, e quando eu digo isto a dúvida que eu tenho aqui muitas vezes é se nós, de facto, pensamos no processo nele todo. Eu, por exemplo, recebi uma encomenda aqui ontem, que é fantástica, e eu até pensei que estava a ser, enfim, que estava a ter uma alucinação, e estava, de facto, e vi uma embalagem de papel, e disse, uau, uma embalagem de papel, com livros lá dentro, coisa fantástica. Não é cartão, era papel. Digo assim, que revolução fantástica. Desilusão. De abrir, era plástico lá dentro, por fora era papel. E para mim isto é fundamento, não é? Porque, na verdade, o que nós estamos a tentar enganar os olhos e a tentar... percebe? E a mim, isto é o quê? Para mim, isto deveria ser zero. Não é? Porque a partir do momento... É uma tentativa de verde, mas para mim, a partir do momento em que é um engano. E, portanto, nós temos que questionar se aquilo que nós fazemos, de facto, muitas vezes é procurar enganar os olhos dos outros e, portanto, trazer o green para cima da mesa, mostrando que é uma coisa já muito evoluída, quando, na verdade, depois por dentro estava o plástico. E, portanto, isso ou seja, para mim, já voltamos a entrar no domínio ético, no domínio da responsabilidade, de olhar para o interior de si próprio e perceber se realmente nós estamos a trabalhar como deve ser. Para mim é absolutamente inconcebível trazer frutas do Chile ou do Brasil ou da Colômbia ou da Venezuela ou algo do que for. É inconcebível. Pronto, e portanto, para mim, quando eu olho para estes mundos jogos, eu não consigo imaginar quem é que está no reconciliador ou no restaurativo. É tão difícil, porque tu tens uma cadeia. Tens uma cadeia para trás, tens uma cadeia para a frente. Portanto, tu estás no meio. E estando no meio, se tu fores criterioso e rigoroso, se olhares para trás para a tua cadeia, como por exemplo, eu vou dizer um caso concreto. Eu tenho livros que vieram mal da gráfica. Por exemplo, é um caso concreto. E eu questionei a gráfica. O que é que vocês vão fazer com isto? Tenho aqui X caixas com problemas. O que é que eles vão? Nós vamos ir buscar, destruímos e voltamos a mandar. Não, isto é inaceitável. Pronto. Mas, claro, no mundo normal, convencional, eu obviamente vou aceitar isto, porque isto me interessa.
Mas neste mundo meu, e que tem uma perspectiva regenerativa, eu tenho que encontrar um meio termo para acomodar o lado económico com o lado da sustentabilidade. Uhum. E isso é que é a questão crítica. Nós temos decisões que muitas vezes até não estão no melhor dos mundos económicos, mas estão também não estão no melhor dos mundos regenerativos, mas pelo menos sempre há alguma coisa. E, portanto, ao tomar consciência, lá voltamos nós com a consciência, de facto, nós se calhar temos que recuar em determinadas coisas para não embarcar naquilo que é o convencional e até o zero, às vezes até, ou seja, o ilegal. Porque às vezes as pessoas tendem um pouco a desleixar-se na sua análise, porque é de facto muito exigente no dia-a-dia constantemente. Não é? É muito exigente. E, portanto, temos que estar sempre a questionar, sempre a questionar se aquilo que estamos a fazer é efetivamente tende a um princípio regenerativo. De facto. Os sistemas que operam nestes 3 níveis de pensamento em sustentabilidade são mundos de jogos degenerativos, isto é, consomem recursos e necessitam de energia constante para poderem subsistir. São sistemas que degradam os ecossistemas terrestres, não estão alinhados e não cuidam da Terra. Sustentável, ou net zero, é o 4º nível de pensamento em sustentabilidade. As minhas práticas e produtos são ambientalmente responsáveis e são cuidadas todas as variáveis dos processos e componentes dos produtos. Não se prejudica o sistema. Hoje podemos ver algumas empresas portuguesas a anunciar um net zero em 2050. Goterpoly, com a Ecover, fez isso nos anos de 1990, há quase 30 anos. Para estarmos em equilíbrio e não danificarmos a Terra, todos os nossos sistemas teriam de estar aqui, em sustentável. A questão é que o net zero não resolve os danos dos 200 anos anteriores. Precisamos de outro tipo de pensamento. Esta é uma das coisas que me traz tristeza e raiva. Fui ver o Goterpoly, está no Clube de Roma e, portanto, também esteve envolvido no relatório dos limites do planeta. E ele, 1990. E, portanto, empresas portuguesas estão a anunciar que vão ser sustentáveis, net zero, em 2050. Portanto, nós estamos a falar de 60 anos de diferença. Portanto, houve pessoas, houve visionários, houve entidades como o Clube de Roma, coletivos, que chamaram a atenção disto, puseram estes temas em cima da mesa, demonstraram que era possível nós fazermos isso, e 60 anos depois, não é? Neste caso não é 60 anos, é menos, não é? Mas 40 e tal anos depois, um pequeno país como Portugal ainda não consegue ter as suas empresas em net zero e algumas delas, não todas, estão a dizer que em 2050 vão ser net zero. 60 anos depois da Ecovert ser. A Ecovert produz detergentes. É uma empresa belga que produz detergente. Quem for aos supermercados biológicos é uma das marcas que lá está presente. Então é incrível ver isto, é incrível ter esta percepção e perceber que isto tudo estava em cima da mesa. Nós já sabíamos isto nos finais dos anos 70, inícios dos anos 80, porque houve pessoas que nos inícios dos anos 90 já estavam a fazer isto. E é incrível. E tu conheceste o Gunter, ele esteve cá nos Planeteers e com o António, viste, portanto, é uma pessoa normal como as outras, não é? Simplesmente teve a oportunidade de desenvolver esta consciência e foi, acreditou e fez, não é? E hoje é uma inspiração para todos nós. Eu posso só dizer uma coisa muito rápida. Podes dizer tudo. Vou tentar ser extremamente sintético e admitindo que possa eventualmente não ser muito claro naquilo que vou dizer. Mas pronto, depois alguém, se quiser, pode me interrogar noutro fórum, eu terei todo o gosto em responder. Mas eu interrogo-me, se nós pensarmos, por exemplo, numa árvore, a árvore é mais fácil porque a árvore tem um tempo. Há árvores que têm um tempo de vida que corresponde a várias gerações da vida humana. Não é? E, portanto, pensando nesses termos, uma árvore é um elemento que está ligado a vários planos.
ao plano, tal como nós também, mas pronto, mas é mais evidente assim de repente. Está ligado ao plano aéreo, não é? No fundo, ou às nuvens, à chuva, ou à possibilidade de chuva, ao sol, às estrelas, ao frio, às aves, bem, enfim, à geada, a tudo. Debaixo do solo está ligada com as suas raízes à terra, aos protozoários, enfim, todos os elementos que estão debaixo da terra. E a minha questão é, se nós muitas vezes, enfim, se nós estivéssemos a viver na natureza, não seja no meio natural, melhor dizendo, no meio natural, muito provavelmente nós, quando morrêssemos, ficávamos em terra, em pó, não é? Em terra nos tornaríamos. E, nesse sentido, nós próprios teríamos o alimento da própria árvore. O que significa que, se alguém colher o fruto daqui a 200 anos, muito provavelmente aquele fruto tem parte de nós. O que significa que, provavelmente, se calhar, aquela terra tem parte de outros muito atrás de nós e que, de facto, viveram alguns há 300 ou 400 ou 500 ou 1000 anos atrás. E, portanto, o que eu quero dizer é que a árvore pode servir de ponte entre os nossos supostos ancestrais e os nossos supostos vindouros. Porquê é que eu estou a dizer supostos? Porque, para mim, não há supostos ancestrais nem supostos vindouro nem presentes. Há um todo. Se nós formos ao organismo mais pequeno, nós encontramos, se calhar, partículas que são as mesmas que existiram quando criaram a Terra e ao momento em que estamos hoje. Então, nesse caso, vou usar aqui uma metáfora, mas que é uma metáfora interrogativa, que é: será que nós não somos hoje os ancestrais de nós próprios? Será que nós não vamos ser os ancestrais de nós próprios? Será que nós próprios não estamos já hoje a complicar a nossa vida futura, seja ela em que forma de vida venha a ser, admitindo que estamos, enfim, aqui a trazer um pouco alguns princípios budistas para cima da mesa, até que ponto é que, de facto, hoje nós não estamos já a complicar a nossa forma de vida futura no âmbito de uma consciência universal? E, portanto, a pergunta é: se calhar nós não somos ancestrais, nós somos tudo, o momento presente, o passado, o presente e o futuro. E, portanto, nós estamos a complicar tudo, incluindo aquilo que é a nossa consciência atual, humana. Mas se estivermos na consciência maior, de facto, nós estamos a complicar a vida do passado, do presente e do futuro. Pronto, é só isto. Sim, eu relaciono-me com isso no sentido em que eu sou criador das minhas próprias condições, não é? Portanto, onde eu vivo hoje e as coisas que estou a fazer hoje são uma consequência direta das minhas decisões. E claro que sim, nós sabemos que estamos influenciados pelas 7 gerações anteriores e que temos as 7 seguintes, e nessa dimensão que tu estás a trazer, onde o tempo desaparece, não, a consequência é direta, não é? Nós, num Possibility Management, diz que o universo é rico em feedback e está sempre a dar feedback. E nesse sentido nós estamos a receber o feedback. O feedback está aqui em cima da mesa, não é? Ele está puro e duro a chegar com estas alterações, olha, por exemplo, este verão que nós tivemos, ou este verão em que estamos, porque a gente continua a chegar à segunda quinzena de outubro e parece que estamos no verão e continuamos o verão. Tudo isto são as representações de como está a chegar essas consequências e como estão a pagar. Assim, eu relaciono com isso também a partir da minha vida, do que estou a viver e da minha experiência. O quinto, sexto e sétimo nível de pensamento em sustentabilidade não só não danificam, como restauram, conservam, regeneram os ecossistemas, resolvendo e eliminando danos anteriores. São designados por mundos de jogos regenerativos, que estão alinhados e cuidam da Terra. São mundos de jogos de Gaia ou regenerativos. O quinto nível de pensamento em sustentabilidade é o restaurativo. Restaurar, em que os seres humanos restauram os ecossistemas socioeconómicos naturais. A conservação de ecossistemas enquadra-se aqui, e a Lei do Restauro Ecológico, aprovada recentemente na União Europeia, cria uma estratégia para esta região do mundo nesta área.
Neste nível, os seres humanos estão fora do sistema. No 6º nível de pensamento em sustentabilidade, o ser humano é coparticipante. É parte integrante da natureza, como as abelhas, as minhocas, as árvores, os coelhos e os lobos. Designa-se por reconciliador, porque faz a reconciliação entre a natureza e os seres humanos. A permacultura tem este nível de pensamento em sustentabilidade. Neste nível, reconhece que não é possível, muitas vezes, restaurar o que tínhamos, a floresta como era antes, ou a vida selvagem como existia. Porque, por exemplo, não há tanta água naquela zona, porque as temperaturas subiram, os solos são mais pobres, entre muitas outras causas. O último e 7º nível de pensamento em sustentabilidade é o regenerativo. Isto é pensar como a natureza faz, como os ecossistemas fazem, pensar como um recife de coral ou uma floresta. É o que nós designamos de pensamento em sistemas vivos. Como o mundo de jogo é agora, com o que existe agora, e como podemos evoluir a partir daqui, com as condições que temos. O mundo de jogo existe e consegue se manter por si. Então, estas distinções são muito interessantes, porque, por exemplo, há um projeto em Portugal bastante regenerativo, está muito avançado. Se a gente usar aqui o mapa das sociedades regenerativas, eles pontuam muito alto nas coisas. No entanto, por exemplo, todo o ecossistema que eles estão a construir, a floresta, quer a agrofloresta, quer a floresta mais selvagem, ainda não se mantém a si própria, ainda necessita da intervenção humana para, por exemplo, rega. Então, sim, já está feito um trabalho muito grande, de várias décadas. No entanto, o homem ainda precisa existir. E o outro exemplo disto pode ser aqui o Monsanto, o Parque do Monsanto, que foi um parque mandado plantar, tem 4 gerações, não existia, que o Parque do Monsanto em Lisboa, a Floresta do Monsanto, chamado pulmão da cidade de Lisboa, não existia, foi mandado plantar. E há história, não é? E fotografias a linha de burros que fazia o caminho de Lisboa até a coisa para carregados de água para regar as árvores que ainda eram infantis, não é? Que ainda tinham sido acabadas de germinar e estavam ainda muito frágeis, não é? Então a água tinha que ser trazida. Hoje nós sabemos que o Monsanto não precisa que ninguém vá lá regar, ele, por aquilo que é, já gera a sua própria água e já tem os seus sistemas, os próprios sistemas de umidade. Mas foram 3 gerações para fazer isso, entre 2 a 3 gerações para conseguir isso. Então, esta ideia de facto que eu consigo fazer o melhor que consigo a partir das condições que existem, mas é difícil saltar para este 7º nível de pensamento em sustentabilidade, porque o desenhador muitas vezes tem que lá estar para aquele ecossistema sobreviver, não é? Portanto, e então esta ideia de que eu sou parte de, portanto, eu estou dentro e como estou dentro, eu rego, eu sou parte do sistema que mantém aquela floresta ativa, não é? Então este é um pensamento muito interessante. Por exemplo, há um caso de estudo que eu tenho no meu canal, que é o da Faia Brava, que é um excelente projeto de conservação e de restauro. Portanto, eles estão neste nível do restauro e do pensamento em restauro. Então, estas coexistências vão estar todas cá e nós precisamos delas todas. Nós precisamos de ter os diferentes desenhos e as diferentes formas de pensar em cima da mesa para fazer sentido do tempo presente e experimentarmos aqui neste território. É um grande desafio entrarmos neste universo dos níveis de pensamento em sustentabilidade para mundo de jogos regenerativos. É algo muito interessante. E ela, a par do nível de pensamento em responsabilidade, da sustentabilidade, para mim eles são formas de ver a mesma coisa, são formas diferentes de ver a mesma coisa. E a importância de nós definirmos o contexto é determinante, porque se eu digo que o meu contexto é alto, de responsabilidade alta e de nível de pensamento em sustentabilidade reconciliador, há determinadas práticas que ficam imediatamente excluídas, que eu não posso nem vou praticar, não é? Por exemplo, se eu estiver a falar na agricultura, não é? O facto de eu pôr disto exclui-me automaticamente tudo o que é agricultura industrial, conhecida hoje, e a agricultura biológica, e obriga-me a ir para métodos de agroecologia.
E eu tenho que ir descobrir a agroecologia e tenho que trazer a agroecologia para dentro do contexto. Isto é um exemplo claro. Quando eu ponho o contexto num determinado nível, o que é que fica imediatamente fora? Há uma quantidade de coisas que deixam de ser possíveis. E outras que eu vou ter que procurar e pesquisar ou até criar e inventar. Né? Esta é a importância do contexto. É de nós sermos claros e usarmos as distinções para, fazermos sentido dos mundos de jogos com que estamos a interagir e onde é que eles estão e o que estão a fazer, e não ligarmos às palavras, mas sim ao que nós estamos a ver, que está nos níveis de pensamento e responsabilidade. Porque eu posso estar a usar a palavra regenerativa, mas depois quando eu vou ver a ação, vou em greenwashing ou até em ilegal. Não é? Portanto, a palavra não me interessa para nada. Eu quero ver, quero perceber quais são as distinções e como é que eles estão a pensar em sustentabilidade e como é que estão a pensar em responsabilidade. Isso é que eu quero ver. Não é? E não ligar às palavras que estão a ser usadas. Portanto, essa é a importância deste, termos claro esta distinção de contexto e o nível de pensamento em responsabilidade e o nível de pensamento em sustentabilidade. Nós temos o exemplo das catedrais, em que as catedrais eram construídas em 200 ou 300, em 100 ou 150 anos ou 200 anos, pronto, variava muito, e uma das coisas que eles faziam na fase inicial, ainda a catedral não existia, era plantar uma floresta ao lado. Não é? Porquê? Porque esta floresta, quando a catedral chegasse a uma determinada altura, já tinha 50 ou 100 anos, o que significa que aí já tinha um madeiramento para o telhado. E, portanto, não tinha que buscar recursos de outros lados. Não é? Portanto, tinha os recursos ao lado. E, por distração, estou a brincar, esta palavra não é apropriada, mas enfim, por uma coisa óbvia, se cortaram, podem continuar, cortam uma parte da madeira, mas podem continuar a usá-la. O que significa, por exemplo, que em Mafra nós temos uma belíssima floresta ao lado do Palácio de Mafra. É isso. Esse mesmo princípio. E, portanto, mas quem diz em Mafra diz em qualquer outra parte, não é? Porque eram coisas que demoravam muitos anos. Portanto, nós hoje queremos ver as coisas construídas em vida e, portanto, não nos preocupamos naquilo que atropelamos para conseguirmos ver as coisas em vida. Mas, na altura, as pessoas tinham que ter o seu tempo, as coisas tinham o seu tempo e, portanto, eu pensava numa catedral a 200 ou 300 anos, ou 100 ou 150 anos, ou pouco importa, e cuidava de uma série de coisas para que, de facto, elas fossem utilizadas no momento próprio. Não ia buscar madeira de pinho à Suécia para pôr no telhado da catedral que é feita aqui em Portugal, algures. Pronto, e, portanto, nós precisamos trazer este conceito do tempo largo, não é? Que é uma coisa que não existe nem nas organizações, nem na política, infelizmente. Grato por esse exemplo. Levaste-me para a Fundação Terra Agora e para o desenho que a Fundação tem de pensar no muito, muito longo prazo, não é? As 10 gerações, as 12 gerações à frente. Levaste-me para aí, Gabriel, é isso. É uma das coisas que de facto caracteriza as sociedades de comuns. Estou aqui a dar um saltinho já para o capítulo 10, a gente está no 2, para o capítulo 10, que é o legado e o pensamento em legado que tu estás a trazer para cima da mesa, e é de facto um tema muito interessante que a gente está a dedicar mais tempo aqui. Então diz, as sociedades regenerativas são sociedades que operam com os níveis de pensamento em sustentabilidade acima do sustentável, restauro, reconciliador e regenerativo, em que cada indivíduo e os mundos de jogos agem a partir destes níveis de pensamento em sustentabilidade, em que assume completamente a sua condição de ser vivo, completar aqui um erro, assumem completamente a sua condição de seres vivos, participantes ativos da vida na Terra e pensa como seres vivos. Muito bem. No contexto, estava aqui a corrigir o plural, que não estava. No contexto deste livro, quando usamos a palavra regeneração, estamos a falar de mundo de jogos regenerativos, que consideram estes 3 níveis de pensamento em sustentabilidade, que se aplicam a todas as áreas da vida e, como tal, das sociedades. Aqui ter presente que as sociedades são mundo de jogos, não é? Portanto, isto na prática o que a gente está a dizer é que isto aplica-se a todos os mundos de jogos. Não é? Questões fundamentais. Qual o nível de pensamento em sustentabilidade em que tu operas? E dos mundos de jogos em que participas? Que mapas estão a ser usados em cada um deles?
E aqui terminamos este 2.2, Gabriel. O que é que ficou vivo em ti com esta... A gente está em tempo de check-out, estamos mesmo aqui já a chegar às 19. E o que é que ficou vivo em ti com esta leitura deste ponto aqui do nível de pensamento em sustentabilidade? Para mim é colocar sempre questões em tudo o que fazemos. E estamos sempre em interrogações daquilo que estamos a fazer e daquilo que está... Ou seja, para mim, qualquer destes dois mapas que se trabalhou, da responsabilidade e da sustentabilidade, são mapas de interrogação permanente. Pronto. E para mim é aquilo que fica, não é? Pronto. Fica uma profunda interrogação, mas eu volto sempre a trazer uma palavra que é importante, que é ética, em que nós precisamos de trazer... Eu não concordo muito com a expressão natureza, concordo com a expressão meio natural, no sentido em que nós somos natureza. Pronto, e, portanto, nós não nos distinguimos da natureza, somos natureza. E, como tudo é natureza, não é? Portanto, nós precisamos de encontrar aqui uma palavra que seja comum, no sentido em que nada está fora de nós. E nós não estamos acima nem abaixo. Nós estamos no mesmo nível de tudo o que existe. E se nós deixarmos de ter um pensamento antropocêntrico, muito provavelmente qualquer destas distinções deixa de fazer sentido. Porque para nós é óbvio que o conceito regenerativo, o conceito do respeito, o conceito ético na relação com o outro e com a coisa, seja ela qual for, enfim, se agora levávamos para outros caminhos ainda mais complexos, do meu ponto de vista, isso tem que estar permanentemente presente. Que não é só respeito, é respeito, ética e consideração por tudo o que existe. Grato, Gabriel. Grato. Olha, a mim do meu lado por um lado ficou a tristeza do que tanto que temos para fazer e de quão cegs. Numa conversa com uma amiga há não muitos dias atrás, ela faz coaching a várias empresas e executivos e afins, e ela estava-me a dizer, olha Marco, com tristeza te digo, até com raiva, que em muitas das empresas onde eu trabalho, esses temas não são temas de conversa no dia-a-dia. Isto que nós estamos a falar aqui não são temas de conversa no dia-a-dia. E eu fiquei com essa tristeza dentro de mim, e ela reavivou aqui com esta leitura deste capítulo, e com raiva isto é importante, isto tem que vir para cima da mesa, temos de trazer isto, temos que tornar público, temos que abrir, dar os bons exemplos, mostrar as boas coisas que estão a ser feitas, e felizmente temos em Portugal e no mundo bons exemplos que estão a trabalhar aqui, então a minha raiva veio muito por aí, por celebrar esses exemplos, a alegria de estar envolvido neste trabalho, dele ser importante para mim, de me nutrir, e também confesso o medo. Minha filha passou aqui ainda há pouco, e o medo de para eles ser diferente, de para eles ser muito diferente do que foi para mim, para pior, e eles terem uma vida muito mais difícil, muito mais desafiante, quase a Mad Max, quase aquela distopia do Mad Max, ou outras piores, e é algo que me causa real medo. Então é isso, sai com estes sentimentos aqui em mim, vivos, e grato a ti, Gabriel, por teres feito aqui companhia neste grupo de estudo, teres trazido a tua perspectiva. Para a semana começamos no ponto 2.3 de ver o nível de pensamento em transparência, ou seja, a relação com a informação. Um bem-aja. Até já, Gabriel. Até já. Obrigado.